dá tempo. Então, já temos aí todo mundo presente. E agora a gente vai começar a nossa aula aqui, ó. Hoje a gente vai falar de economia, continuar. E assim, provavelmente não vai dar tempo de falar de tudo, né? Eu passei a apostila no grupo aí, vocês viram ela, né? A apostila, né, de economia é um assunto muito grande, tá? Eu não vou entrar em detalhes de cálculo e tudo mais com vocês, tá? Porque envolve cálculo, eu não vou citar cálculo. Só quero que vocês entendam algumas situações e depois é interessante vocês pegarem essa apostila que eu passei, darem uma lida com calma, com tranquilidade, porque só essa apostila aí, só de economia, ela tem 189 páginas, tá? Então, eu só vou mostrar algumas tendências, quando se atinge o equilíbrio, tá? A ideia principal é que vocês entendam essa parte, porque economia é um assunto que é bem vasto, né? E precisa de muito tempo só para falar de economia, beleza? Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Então, vamos lá, né? Vamos dar continuidade aqui com o nosso assunto. Então, a gente hoje vamos falar, lembrando que a nossa última aula é sexta, né? Temos aula hoje e depois na sexta-feira. Então, por isso que eu não vou entrar em tudo que está aqui nessa apostila, eu vou pegar alguns tópicos importantes. Beleza? Então, a gente vai começar um pouquinho aqui a falar de microeconomia, tá? Algumas situações relacionadas à microeconomia. Então é o seguinte, ó, antes de começarmos a falar, tem a relação aqui, ó, de fundamentos da microeconomia, tá? Que é essa frase aqui, ó, é chamada de coeteris paribus, tá? Então essa expressão latina traduzida como outras coisas sendo iguais, usado para lembrar que todas as variáveis que não aquelas que está sendo estudadas são mantidas constantes, ou tudo o mais constante, tá? Isso aí a gente vai ver mais para frente esse nome aí, tá? Então, ó, inicialmente, analisar o mercado isoladamente nos leva a supor todos os demais mercados constantes. Então, a gente vai ter, por exemplo, preço sobre a procura de determinado bem. Aí a gente vai ter as variáveis, que são, por exemplo, renda de consumidor, gostos, preferências, tá? Tudo isso envolve a relação econômica. Vamos pensar no modo do agro. Então, assim, ó, você pode, por exemplo, tentar iniciar a venda de um determinado produto. E como que eu posso iniciar a venda de um determinado produto? Primeiro, antes de você começar a produção daquele produto, o que você pode fazer? Tá? Um exemplo, você pode começar com uma pesquisa de mercado, chamada pesquisa de mercado. Né? A pesquisa de mercado é onde você vai identificar o quê? Justamente esses detalhes aqui, ó. Gostos, as preferências, a renda do consumidor, para saber que tipo de classe você vai trabalhar. Será que você vai trabalhar na classe A, na classe B, na classe C e assim por diante? Tudo isso são pesquisas. Um dado para vocês terem uma ideia, não sei se vocês já estão sabendo, mas existem muitas ferramentas online que o pessoal ganha muito dinheiro. Vou dar um exemplo. Instagram. Tem muitas pessoas hoje que ganham dinheiro, e muito, hein? Com Instagram. Por quê? Negócio de postagem, não sei o quê. Só que dentro, se a gente for esmiuçar lá no Instagram, por trás de tudo isso, existem várias pesquisas onde você, às vezes, faz uma pesquisa, mas você fala assim, pô, mas para que eu estou vendo essa pesquisa? Né? Qual a finalidade? Qual o fundamento? Então, essas pesquisas que são feitas no Instagram ou em outros locais, é basicamente para verificar tendências. E aí, de acordo com esses valores em mãos,
é tomado algumas decisões, por exemplo, vamos mandar mais mensagens para aquela pessoa voltado para uma coisa que ela goste, porque aí, em algum momento, ela vai acabar comprando, tá? Não sei se vocês já perceberam, vejam, comecem a observar. Você começa a fazer uma determinada pesquisa no Google, tá? Um exemplo, faz uma pesquisa ou entra em algum site, por exemplo, de material esportivo que você goste, né? E aí, vejam só o detalhe, para quem ainda não observou. Quando você está, por exemplo, numa página do UOL, por exemplo, ou algum outro segmento nessa linha, reparem que aparecem mensagens comerciais voltadas para aquilo que você pesquisou. Comecem a observar, quem usa muito computador, observem isso quando você acessa a internet. Então, vou dar um exemplo. Eu fiz uma compra numa loja de material esportivo, tá? E aí, quando eu entro, por exemplo, no UOL, existem algumas tarjas que são comerciais, que são justamente naquele site que você fez a compra. Então, veja, é um direcionamento que é feito que muitas vezes a pessoa não percebe, que fica ali na tela mostrando, até chegar um ponto que a pessoa fala, não, eu vou comprar de novo, ou eu estou precisando comprar isso e aquilo. Então, isso são as pesquisas, tá? A gente vai falar muito hoje, na próxima sexta, sobre a questão de demanda e oferta, tá? Demanda e oferta. Então, vamos lá. Fundamentos da teoria da demanda. Baseia-se na teoria do valor utilidade. Dada uma renda e dados os preços de mercados, vem o consumidor que vai, ao demandar um bem ou serviço, e com isso maximiza a utilidade, ou seja, a satisfação que ele vai atribuir àquele bem ou àquele serviço. E aí, nessa questão de utilidade, nós temos a utilidade total e a marginal, tá? O que é a utilidade total? Aumenta quanto maior a quantidade consumida do bem. Então, vamos citar um exemplo assim, ó. Ele está colocando assim, aumenta quanto maior a quantidade. Então, assim, eu estou consumindo e aí eu vejo que eu vou precisá-lo consumir mais ou naquela mesma proporção em um determinado tempo. Então, é aquele bem ou aquele serviço que eu vou estar utilizando sempre, consumindo sempre, ou igual ou mais, nunca menos. Então, é sempre naquele patamar para cima. A utilidade marginal é como se a gente fala uma satisfação adicional obtida pelo consumidor de mais uma unidade ou bem. E ela se torna decrescente. O que é isso? Quando ela se torna decrescente, é aquele bem ou serviço que a pessoa utilizou, consumiu, e aí ela vai, ao longo do tempo, ela vai perdendo o interesse, tá? Em consumi-lo. Certo? Vamos dar um exemplo? Imagina que você é um consumidor de cerveja. Então, em qual deles você vai estar trabalhando? Será que é utilidade marginal ou total? Entendeu? Então, assim, vamos pegar um outro exemplo. O refrigerante. Então, vou fazer o seguinte, eu quero me manter mais saudável. O que eu vou fazer com o refrigerante? Eu vou começar a diminuir o consumo dele aos poucos. Então, ele se torna uma utilidade marginal. Por quê? Ele se torna decrescente o meu consumo. E se eu diminuir o meu consumo, vai diminuir o quê? A minha compra dele. Tá? Já uma utilidade total, digamos que você é um exímio consumidor de cerveja. E aí o que acontece? Você cada vez mais quer consumir mais e mais, então se torna uma utilidade total. Beleza? Então, para que vocês conheçam, esse
são os gráficos de cada um, tanto utilidade total como utilidade marginal. Então, veja, ó, na utilidade total, o gráfico ele se torna crescente, uma parábola, né, invertida, porém, quando ele chega no pico, ele se torna constante, tá? E aí eu sempre vou ter a relação de gráfico, eu preciso ter sempre duas variáveis. Sempre duas variáveis. Aqui no caso é a utilidade total e a quantidade consumida, tá? Já numa utilidade marginal, vocês observem que o meu gráfico, ele se torna decrescente, ou seja, ele vai diminuindo ao longo de um prazo, de um tempo, tá? A gente usa muito esse, para vocês entenderem as relações, a gente usa muito o paradoxo da água e do diamante. Então, vamos lá. Ó, por que a água, sendo mais necessária, é tão barata? E o diamante, que é supérfluo, tem preço tão elevado? Então, a água é primordial para a nossa vida e ela é barata. E o diamante, que para que serve? Para mim, se você perguntar para mim, para que serve diamante? Não sei. Perguntar para o Johnny, para o Marcos, para que você vai usar um diamante? Agora se perguntar para a Terezinha, a Camila já está aí ou não? Só tá você aí, Terezinha. A Camila já está aí? Ou não chegou ainda? Eu vou abrir seu microfone. Ela já chegou ou ainda não? Ainda não. Hã? Ainda não. Ainda não, né? Tá chegando. Ah, tá chegando. Tá no trânsito, Professor, né? lógico que a Camila não chegou, tá um silêncio absurdo. É verdade. Tá certo. Então, assim, aí temos esses dois paradoxos, né? Então, a água, ela tem o quê? Grande utilidade total. Por quê? Porque nós precisamos consumi-la cada vez mais. Pega uma pessoa que consome um copinho de água por dia, aí essa pessoa pode ficar doente, pode ficar fragilizada. Ela precisa o quê? Consumir cada vez mais água em um período de um dia, tá certo? Então, ela tem grande utilidade total. E a utilidade marginal é baixa. Por quê? Porque a gente tem muita abundância, apesar que a gente está pensando, né, a água para consumo, tá? E o diamante? O diamante é fácil de encontrar? Não, é difícil. Então, ele é chamado de escasso. Então, ele tem grande utilidade marginal, tá? E aí, nós temos alguns itens ou pontos que afetam a demanda. Vejam, vocês precisam ter bem claro e bem definido demanda e oferta. Demanda e oferta, tá? Demanda e oferta. Então, nós temos aí, ó, variáveis que afetam a demanda, que são as riquezas, as rendas, preço do bem, fatores climáticos, aí entra principalmente a relação do agronegócio, propaganda, aí entra hábitos, gostos, preferências, expectativas sobre o futuro, todos nós temos, e as facilidades de crédito, por exemplo, disponibilidade, taxa de juros e prazos. Então, isso afeta diretamente a demanda. A gente não vai entrar em cálculo, tá? Então, podem ficar aliviados, a gente não vai ter em conta nenhuma, tá? Então, continuando aqui, ó. Relação entre a quantidade demandada e o preço do próprio bem. E aí nós temos o efeito preço total, efeito substituição e efeito renda. Então, o efeito substituição, o bem fica mais barato relativamente aos concorrentes, fazendo com que a quantidade demandada aumente. Já o efeito renda, com a queda do preço, o poder aquisitivo do consumidor aumenta.
e a quantidade demandada do bem deve aumentar. Aí agora é o ponto que eu queria chegar, que eram os gráficos, tá? Para vocês poderem entender a relação de gráfico, tá? Então a primeira coisa que vocês precisam entender aqui nesse gráfico é o seguinte, ó. Vejam só, eu tenho uma reta, o quê? Descendente, tá claro? A reta aqui em vermelho, ela está descendente. Ou seja, aí nós temos aqui, ó, como é um gráfico, eu tenho duas grandezas. O preço do livro, que aqui eu estou pegando um exemplo de um livro, e a quantidade adquirida do livro. Certo? Então, eu tenho duas grandezas trabalhadas aí. Beleza? Então, vejam só. Vamos pensar o seguinte. Se eu tiver uma produção ou tiver produzido 5 livros, veja o preço dele. Fica em torno de R$80, tá? Cada um. Beleza? Veja que conforme eu aumento a quantidade de livros, o que acontece com o preço dele? Cai, tá? Ó. Então veja que agora eu dobrei a minha produção de livro, a quantidade de livros. O que aconteceu com o preço? Caiu. Então, nós estamos analisando a demanda, tá certo? Então, quanto mais eu tiver, o preço tende a cair. Então, quanto mais eu tiver para demandar, o que vai acontecer com o preço? Vai tender sempre a cair. Como eu falei, o exemplo do milho. Se eu tiver muito milho em abundância, qual é a tendência dele? Ó, o preço cair, tá? Se eu chegar aqui, ó, a ter 20 livros de quantidade, hein? 20 livros. O preço se torna R$20 o livro. Beleza? Tranquilo. Vocês já aprenderam a fazer joinha no negócio aí ou ainda não? Ainda não sabem ainda. Todo mundo entendeu? Beleza? Tranquilo? Não tá. Aí, ó. Isso aí, ó. Porque a gente precisa entender os gráficos. Isso, beleza. Isso aí. Faltou só o Marco. Marco entendeu? Tranquilo? Não tem problema. Vai aprendendo aí a mexer no negócio aí. Beleza? Aí, ó. Vamos analisar aqui, ó. O seguinte. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó. Relação entre a quantidade demandada e preços de outros bens e serviços. Eu vou até aumentar um pouco aqui para ficar mais fácil da gente poder entender e enxergar. Pronto, tá aqui. Deixa eu botar um pouquinho mais para cá. Aqui. Beleza. Então, vamos analisar o seguinte, ó. Então, é o seguinte, eu tenho aqui, ó, quantidade consumida de Coca-Cola e o preço dela, tá? Então, o que que acontece? Ó, a minha curva inicialmente ela estava aqui, tá? Aqui, a minha curva estava inicialmente aqui. Então, veja lá. Supondo, porque economia também trabalha-se com suposições, com especulações, tá? Supondo que um aumento no preço do Guaraná. Veja. Então, vamos pensar o seguinte, olha. Se eu tivesse mais ou menos nessa posição aqui, ó, onde está o cursorzinho, eu tinha o preço da Coca-Cola em R$60, tá? E a quantidade consumida em torno de 5.000 litros aqui, né? Faltou uma unidade. Tá? Se eu tiver 10.000 litros, o preço dela cai para R$40. E aí, veja que eu atrelei ao meu concorrente a relação de preço. E aí eles fizeram uma suposição que olha, o Guaraná vai ter um aumento, tá? O Guaraná, ele vai ter um aumento. Então, qual que é a tendência? Bem, se o Guaraná vai aumentar, o que vai acontecer com a Coca-Cola? Tenderá a aumentar também. Veja que o gráfico saiu desse patamar aqui, ó, e ele aumentou, tá?
E aí, veja que, para 5.000 litros, antes dos 5.000 litros, o preço era aproximadamente R$60, tá? Hoje, com essa relação do meu concorrente, o meu preço chegou a quanto? A R$80, tá? A R$80. E isso, ó, só para vocês citarem um exemplo, a gente pode fazer também essa análise baseado na carne de vaca, por exemplo, com a carne de frango ou mesmo com peixe, tá? Uma comparação aqui, ó, entre a cerveja Antártica e a Brahma, apesar que hoje não dá mais, porque são a mesma empresa, né? A famosa Ambev, tá? Aí aqui assim, ó, Coca-Cola e Pepsi. Então tudo isso é baseado também no meu quê? No meu concorrente. Que aí vem essa relação aqui, ó, só voltando para vocês entenderem. É chamado bem substituto. O consumo de um bem substituto, o consumo ou concorrente do outro. Então, eu vou depender do concorrente. É aquela história. O que o concorrente fizer, eu vou fazer também. Tá? Beleza? Tá claro aí, ó? Certo? Outra relação entre a quantidade demandada e preço de outros bens e serviços. Então, é aqueles ligados, tá? Então, nós não estamos falando do mesmo produto. Então, no anterior, era o mesmo produto. Refrigerante. Aí eu tinha Coca-Cola e Pepsi, ou, por exemplo, cerveja, entre outros, tá? Aqui, não é o mesmo produto, mas eles têm uma ligação. Tá? Uma ligação entre eles, tá certo? Só para vocês entenderem o que é essa ligação, ó. Veja, camisa social e gravata, tá ligado? Tá? Camisa social tá ligado com gravata. Então vejam, existem produtos que eles são ligados, tá? Então você pode a famosa, podemos citar venda casada. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. É você fazer, por exemplo, uma venda casada. Tá? Você compra um produto, vamos citar um outro exemplo, que acho que tem aqui, ó, eu ia falar, por exemplo, sapato e meia, ou tênis e meia. Quantas vezes vocês devem ter ido em loja de tênis, né? Vai comprar um tênis, o que o vendedor vai? Será que o senhor não está interessado numa meia? Então tá ligado, ó, é casado, tá? É casado. Então, ó, nós estamos falando camisa social e gravata, pneu e câmera, pão e manteiga, sapato e meia, litro de gasolina e automóvel. Veja que agora a relação inverte. Então, veja, ó, supondo o aumento no preço do automóvel. E aí eu faço uma comparação com o seguinte, o preço do litro da gasolina e a quantidade de litros consumida. Então, pode até parecer óbvio, né? Se eu tenho, supondo um aumento no preço dos automóveis, supondo um aumento então, o que vai acontecer? Bem, se o veículo aumentar de preço, qual é a tendência? A tendência é menos pessoas comprarem carro, ou automóvel, ou um veículo. Se menos pessoas comprarem veículo, o que vai acontecer com o preço da gasolina? Pronto, aconteceu agora. Não necessariamente nesses termos, mas parecido. Devido à pandemia, o que aconteceu? O que aconteceu com as pessoas relacionadas a rodar com o seu veículo? Não diminuiu? Diminuiu, não diminuiu? Diminuiu a rodagem das pessoas com seu veículo na rua. Se aconteceu isso, o que vai acontecer com o preço da gasolina? Ó, tá? Vocês, provavelmente moto, carro, quem tem moto, carro, percebeu o preço de quem? Da gasolina.
A gasolina, para quem não está atento, eu vou informar. Há algumas semanas atrás, semanas, hein? O preço da gasolina estava quase batendo R$ 5. 5, quase 5 aqui. 4,80, 4,70, 4,90, né? Eu não lembro do preço da gasolina antes da pandemia, mas que estava beirando 4,90. Se eu não estou enganado. Você pode até confirmar para mim. Tava mais de 4,90. Já tá mais, né? Tava acho que Tava mais 4, de 4,90, tava quase 5. tava quase 4,90 5. alguma coisa. Pois é. Isso nós estamos falando há, sei lá, 60, 70 dias atrás, né? Hoje eu fui abastecer. Eu fui abastecer hoje. Eu paguei R$ 3,99. Então, veja, isso é justamente esse gráfico aqui. Entra justamente nesse gráfico. Por quê? Diminuiu a rodagem da galera com seus veículos. Isso fez com que aumentasse a quantidade de gasolina nas refinarias. E aí, o que acontece? Quando acontece isso, eu tenho muita gasolina e ninguém está usando. E aí, o que acontece? Efeito cascata. Efeito cascata é aquele que vai um derrubando o outro e assim vai, né? Vai indo um atrás do outro, vai caindo. Chega a refinaria baixou e aí o posto também vai baixar. Mesmo que contrariado, eu acho, né? Mas baixou R$ 3,99, ou seja, baixou praticamente R$ 1. Ó, se a gente pensar baixar R$ 1 o preço da gasolina, quando isso aconteceu? Eu não lembro. Né? A gasolina baixava, quando baixava, né? Baixava no máximo, nossa, era acho que no máximo 15 centavos. E olha lá, eu tô sendo exagerado, hein? Acho que nem isso, Por aí, né? acho que nem isso. Nem isso, Só né? quando dava as 3 baixadas seguidas aí chegava a 30 centavos. Mas Pois 3 parcelas. Agora baixou mas é quase R$ 1. difícil, hein? É quase R$ 50 por tanque de combustível. Pois é muita coisa. Imagina esse pessoal aí, ó. Esse pessoal que trabalha em fazenda, que compra combustível, né? Nossa, aí vai ver uma questão de valor, a gente pode pensar, o real não é nada, né? Mas vai ver para esse povo em um mês, que consome diesel. Diesel, eu vi o preço do diesel, eu não lembro, mas o diesel tá 3,30, 3,30, eu não lembro quanto é que tava o diesel há um tempo atrás, não lembro. Mas acho que é Professor, 3,30. eu acho que a tendência é cair mais um pouco. Eu acho que Porque vai cair. semana passada a gente estava falando de um dólar que chegou a 6 e uns quebradinhos. Hoje fechou a 5,28. Então, tá vendo? Tá começando não vou falar que voltar ao normal, mas é como agora a moda é chamar o novo normal, né? O novo normal. É o que eu falei na segunda-feira para vocês, sobre essa questão de economia, tanto para cima como para baixo, ele vai cair, só que chega um ponto que ele equilibra, ele estabiliza. Ali ele fica, não tem como mais subir ou descer, ele fica, pelo menos devido à situação, tá? Ó, nosso tempo está terminando aqui, então eu vou encerrar aqui essa parte, aí eu já vou mandar o outro link, tá? Pra gente continuar. Beleza? Fechar aqui.